Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama diário, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades pro curto prazo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado, beleza? E caso queiram, pessoal, fico sempre aí à disposição de vocês lá pelo meu Instagram também, beleza? Só me dá um toque por lá. Dito isso, partindo direto para o gráfico, só uma semana não achei nada assim interessante, nada, de fato nada. É o que eu venho comentando com vocês durante a semana. Aquele processo agora de correção, tá? Então ter calma e esperar os papéis, né, os ativos aí, fazer a correção, porque apesar da gente ter no gráfico diário alguns contextos interessantes, tem no gráfico semanal muito distante da média, tá? Então, de fato, não achei nada muito interessante, porque eu não gosto de operar muito gráfico diário com a média móvel muito esticado no gráfico semanal, beleza? Então trouxe alguns poucos contextos aqui hoje, que eu creio que se surgir oportunidades na nossa bolsa dessa sequência de alta sem corrigir ainda no semanal, durante a semana a gente comenta dos contextos novamente, beleza? O Ibovespa no gráfico diário ainda segue bonito, né? A gente colocar aqui as médias, a gente vê que já se aproximou da média móvel de 9, então a gente já tem o gráfico diário alinhando, fez uma movimentação de alta, passa por uma correção lateral, segue expectativa altista. O próximo alvo é lá na região dos 136.700, tá? Tem que ficar atento no Ibovespa durante a semana se ele consegue fazer um fechamento positivo acima aqui, olha, desse topo, onde ele não conseguiu romper por 4 vezes, né? Um, dois, três, quatro tentativas de romper e não conseguiu. Então tem que ficar atento aqui pelo gráfico diário. Se a gente tiver um fechamento com uma barra de ignição compradora aqui, isso pode de fato trazer aí o movimento para cima de novo, tá? Qual que é o outro cenário que eu vejo para o Ibovespa? Ele escorregar um pouco mais para baixo, ou então ainda continuar lateral aqui dentro desse contexto, tá? Mas se vier fazer uma correção aqui para essas regiões, também seria bastante interessante, com isso trazendo novas oportunidades dentro dos papéis que precisam corrigir. Beleza? Por que, que eu digo isso? Apesar do diário estar interessante, pessoal, o semanal ainda está esticado, tá? A gente vem de 3 fortes movimentações de alta no semanal, volta para uma estrutura de alta, né, com topo, com fundo mais alto e rompimento de topo, então um pivô de alta, rompimento de linha de tendência de baixo, que trouxe o Ibovespa para uma expectativa de alta no curto prazo novamente, inclusive conseguimos pegar boas oportunidades aqui, mas agora, olha, muito distante, tá? Muito distante, deixa um padrão de candle no semanal, que é um padrão de candle de reversão, tá? Então se a gente olha esse mesmo candle, olha, é muito parecido com esse candle aqui em cima, com esse outro candle aqui, olha, e depois entra a correção, depois aqui entra uma pressão também um pouco mais vendedora, vamos ver se a gente acha outro aqui, no mesmo contexto, olha, esses aqui não, porque não está esticado, é mais esse aqui, né? Enfim, aqui para trás também tem, mas ainda imagina um pouco mais de correção aí para o Ibovespa, tá? Por isso que eu acredito que se ele voltasse para essa região aqui do 128.300, 129.400 é uma boa região aí, e eu entendo isso ainda como normal, dentro dessa tendência de alta, dentro do índice, beleza? E aí, ficar atento naquele primeiro cenário que também é possível, né? Ele arma uma barra de ignição pelo diário e volta a expectativa já dele dar sequência nessa movimentação. Mas caso venha uma correção um pouco mais para baixo, não ficaria assustado, beleza? Por isso que eu não achei nada muito interessante, nem para compra e nem para venda também. Vamos dar uma olhada rápida pelos índices, né? Primeiro eu vou passar pelo dólar. O dólar na sexta-feira é uma movimentação bem tímida. Por enquanto parece só repique para voltar a cair. Tá? Parece muito uma bandeirinha de baixa. Para acionar o pivô aí precisa perder 5.650. Perdendo essa região, abre espaço para buscar lá a zona dos 5.560, beleza? Mas ainda bem fraco o dólar, tá? Se a gente olha o gráfico semanal, ainda está distante também da 9, né? Então, caso ele viesse um pouquinho mais para cima, também seria aqui normal testar aqui 5.834, quem sabe até 5.890, que é não só a média móvel de 20, mas topinho aqui também anterior, o que encaixa com o que eu acabei de falar sobre o Ibovespa. Se a gente tem essa correção do Ibovespa um pouco mais para baixo, e geralmente quando a gente tem bolsa para baixo, dólar para cima e vice-versa. Então a gente precisa de uma correção no dólar e também uma correção no Ibovespa. Ah, mas ele pode continuar caindo mesmo com o gráfico esticado, ou o dólar pode continuar caindo mesmo com o gráfico esticado? É claro que pode, tá, pessoal? Ninguém sabe se ele vai continuar caindo ou não.
Mas o que que acontece? Eu não gosto de operar com tempo gráfico maior esticado, ok? Dito isso, o dólar ainda tem um alvo principal lá embaixo no 5.550, mas isso não impede que ele faça mais uma correção para cima, tá? Dando uma olhada rápida agora sim nos índices, o índice financeiro também chega próximo do seu topo, chega aqui já sem força, né? A gente começa a perceber que nesse movimento final, olha, começa a perder a agressão compradora, começa a aparecer barras pequenas, pavios pequenos, né? O volume, ainda um volume relativamente alto, né? Aqui em cima pode entrar uma correção também, tá? Porque gráfico semanal também esticado, deixando um padrão de reversão lá em cima, próximo de um ponto de resistência, tá? Então a gente tem esse padrão pelo semanal esticado da média, ele poderia sim fazer uma aproximação dessa média, o que seria as ações do setor financeiro fazer uma correção mais para baixo, tá? Então deixou aqui um padrão de candle de reversão de curto prazo, olha, de movimento, né, na verdade, igual esse padrão aqui, tá? Então vem muito esticado, nesse caso ele não veio só na média e voltou a subir, aqui ele reverteu tendência, mas enfim, tá bastante esticado, por isso que eu tô comentando com vocês das quase nenhuma possibilidade para essa semana, acreditando ser de novo uma semana para ficar um pouco mais tranquilo, sem ansiedade, acompanhar os papéis e ver se durante a semana como vai ser a comportação, né? Como que a nossa bolsa vai se comportar, até porque a gente viu que o fechamento de sexta-feira do S&P 500, do Nasdaq e do Dow Jones, que enfim é a bolsa americana, fechou muito feio, caindo forte aí na faixa de 2%, tá? O índice da Nasdaq caindo quase 3%. Mas a gente viu na semana passada também esses índices fechando mais negativo e a nossa bolsa também reagindo positivo. Só acredito que seja uma semana um pouco mais de cautela novamente, tá? O índice imobiliário, mesma situação, olha, o gráfico diário também querendo armar um pivô, gráfico diário muito bonito, só que o gráfico semanal ainda precisa dar uma alinhada, né? Um pouco distante, olha, só que o índice imobiliário ele está menos distante do que os outros índices. Então aqui se ele já arma um pivô no gráfico diário, tem mais força, tem mais fôlego para sim conseguir entregar uma movimentação aí mais de alta, tá? Só que ainda assim não achei nenhum ativo assim interessante do setor imobiliário. A maioria entregaram boas movimentações nas 2 últimas semanas, tá? Agora não achei nada que me chamasse a atenção. O índice de consumo também ganhou força nas 2 últimas semanas, saindo daquela congestão em fundo. Agora dá uma parada nessa região, que é uma zona importante de resistência. Jogando no semanal, a gente vê que também está esticado, tá? Mais uma semaninha aqui, né? De lado aqui já consegue alinhar o diário semanal, que pelo menos é o contexto que eu prefiro operar, beleza? O IEX, que é o índice de elétrica, também volta a corrigir, o gráfico diário está bonito. O semanal, nesse caso, não está muito esticado também. Pelo semanal, no índice de elétrica, olha, se ele rompe essa máxima, já gera expectativa de retorno de movimentação de alta, tá? Então, vale aí ficar atenção. E agora, partindo para os papéis, tá, pessoal? Como eu disse, hoje vai ser um vídeo bem mais curto. Olhei aqui, não achei nada muito interessante. Olhei gráfico mensal também, achei algumas poucas coisas. Então, de novo, acredito que seja um momento mais de cautela, tá? O momento de sair da casinha e procurar por operações foram há 2, 3 semanas atrás, que acabou surgindo bastante contextos ali interessantes, e durante a semana também vem dando esses trades mais curtos, trade de correção na média. Só que, pelo menos pro início dessa semana, como eu disse, até tem ativos interessantes pelo gráfico diário com contexto de correção, mas o tempo gráfico semanal muito esticado da média, tá? Então eu não gosto desses contextos, tá? Eu prefiro esperar e operar com tempo gráfico diário e tempo gráfico semanal alinhados, ok? Principalmente quando o Ibovespa tá esticado desse jeito, ainda é mais um sinal, pelo menos para mim, de alerta ali, porque a gente pode ter mais uma semana enroscada aí do Ibovespa, aqueles movimentos complexos e chato, tá? Rompe topo, falha, rompe fundo, falha, ou então a gente vê a bolsa ainda andando um pouco mais para baixo, caminhando para a correção do tempo gráfico semanal. Se a gente olha DIR 3, olha, é um papel que está brigando numa zona de resistência, que é uma região de resistência importante, tá? Se a gente joga pelo gráfico semanal, olha, um papel que voltou a ganhar força. Só que, de novo, onde foi uma boa oportunidade de DIR 3, que inclusive eu trouxe aqui para vocês, aqui embaixo, né? Olha, onde está marcado aqui, ó. Que eu acabei de falar, ó, ele vem, faz uma movimentação de alta, se afasta muito da nova. Olha o que acontece. Ele vem, faz uma correção. Aí até ele voltar a subir, ele demorou uma semana que foi de correção, 2, 3 configurando um fundo para depois voltar a subir. Então depende de paciência, tá? Se eu jogo lá no gráfico diário só para a gente ver, olha,
Quando ele fica esticado no semanal, ele deixa geralmente essas movimentações complexas no gráfico diário, que acaba complicando a entrada, tanto para venda quanto para compra de continuação de tendência. Por isso que eu prefiro aguardar acertar o movimento e alinhar o diário com o semanal, tá? Isso leva um pouco mais de tempo. Então a gente tem esse movimento aqui, olha que, né, dificilmente dá para vender aqui, pelo menos não para o meu perfil, né? E aí depois aqui embaixo também começa a consolidar o fundo e aí sim começa a dar algumas oportunidades. Onde eu comentei com vocês foi aqui, né, olha. O contexto aqui, o stopzinho aqui embaixo, olha. E aí quem já pegou aqui embaixo, ótimo, mantém no trade, quem tem mantém, quem não tem não vejo nada para entrar aqui agora. Agora, se durante a semana ele vem para romper esse topo aqui, olha, e deixa uma barra compradora assim, fechando lá em cima, aí pode mudar o contexto, tá? Aí pode mudar o contexto, você pode sim, de fato, tentar pegar aqui uma continuação, se caso venha acontecer durante a semana, uma barra de ignição, mas eu prefiro esperar para novas entradas aqui, tá? Nesse momento, quem comprou aqui embaixo, que tinha um stop aqui, pode fazer um ajuste de stop, se for o caso, colocar o stop aqui embaixo, tá? Mas eu, por enquanto, manteria aqui embaixo, talvez colocaria um pouquinho aqui só para ajustar, né? Já deu até para fazer uma saída parcial quem está operando no curto prazo, o papel chegou a puxar, olha, chegou a puxar 9,5%, tá? Então, seria ótimo fazer pelo menos uma saída parcial aqui. Se não fez, deveria ter feito, né? Pensando, claro, em curto prazo. E o stop que estava aqui embaixo ter subido pelo menos para o preço de entrada e aí tirar o risco da operação. Beleza? Mas semanal, aqui, nesse caso, ele não está muito esticado, tá? Por isso eu comentei que ali no diário, se ele faz uma barra rompendo aquele topo pelo gráfico diário, dá para tentar pegar novamente. Beleza? E DIR 3, que é do setor imobiliário, que eu acabei de comentar, que é um dos setores que está mais alinhado ali entre diário e o semanal, que ainda pode acionar um pivô, que eu acredito que tem mais fôlego para entregar movimento, tá? Então, DIR 3 é um desses poucos ativos. Cara, de resto, pessoal, assim, nada muito interessante, tá? Goal 4, uma possível venda pelo gráfico semanal, né? Ó, perdeu a mínima 9,26, tem uma venda, o stop lá em cima nos 9,70, um stop de 4,61. Tentar trazer até o fundo, olha, dá 5,27, um pouquinho mais do que 1 para 1, dá para fazer uma saída parcial. E aí, se ele arma esse pivô pelo gráfico semanal, imaginando essa movimentação, né? A primeira pernada de baixa, primeira correção, tentativa de pivô, uma correção complexa, porque ele perde esse fundo, só que logo embaixo já tem um paraquedas reserva. Ele faz mais uma correção, que está com a cara de bandeira de baixa, deixa mais um topo até o momento descendente. Se ele perde esse fundo, ele aciona mais um pivô. E aí tem alvo, aqui dá para considerar também, né? Uma zona de suporte. Então você faz parcial nesse primeiro fundo e tenta carregar lá para baixo. De fato, ele dá sequência nessa movimentação de baixa. Mas é um movimento ainda bem enroscado, mas tem uma venda aí de ponto contínuo, tá? Olha lá, ele para em cima da média móvel de 20, tá? Perdeu mínima venda, stop na máxima, assim como aconteceu aqui, olha. Ele enroscou, mas foi, né? Só que aqui foi na média móvel de 9, ó. Perdeu a mínima, ele veio aqui, enroscou de novo, depois deu pancadão e voltou a corrigir. Aí agora de novo deixando o trade de correção, só que pelo gráfico semanal. Vamos ver o que mais tem aqui. Blau 3, que foi um papel que eu comentei com vocês também na sexta-feira, inclusive é pedido de vocês aqui. Rompe congestão, tá? Então esse aqui, deixa eu até colocar meu outro layout aqui, que tem mais médias. Mas esse aqui é um movimento que me chama atenção, tá? Por quê? Ele rompe essa congestão, movimento bem travado, embananado, todas as médias juntas, né? Vocês sabem que eu gosto desse contexto. O que acontece? Ele faz a primeira pernada de alta, ele rompe toda essa congestão, que era uma zona de briga, de resistência forte, de linha de tendência de baixa aqui, né? Dessa congestão, ele consegue fazer o rompimento. O que ele volta a fazer? Correção, olha, se esticou das médias. O que ele volta a fazer? Não testar só as médias que funcionavam como resistência aqui nessa congestão, mas também esse antigo ponto de resistência agora sendo testado como suporte. Então tem uma ponta de suporte aqui muito forte, olha. Todas as médias juntam nessa direção. Se ele arma um pivô, o que vai acontecer com as médias? O que eu sempre comento com vocês, aquele cenário onde as médias abrem um leque, né, e passam as 4 juntas embaixo do preço e próximo, o que acaba tendo mais força, o movimento no início, para jogar o movimento direcional para cima. Não é que as médias vão fazer isso, é só um jeito de interpretar, tá, pessoal? Pelo amor de Deus.
Né, que se as médias não tivesse aqui, o preço não ia subir, ou enfim, é só o jeito de você interpretar aquilo, beleza? E eu vejo uma possibilidade aqui sim, tá? No rompimento da máxima, com um stopzinho um pouco na mínima, colocaria um pouquinho abaixo, tá? Aqui nessa região 13,27, ó. Stopzinho colocaria um pouquinho mais para baixo, ali na faixa dos 12,34, um stop curto, tá? De 7%, que seria 0,93 centavos por ação, tá? E aí, se ele arma de fato esse pivô, você pode trabalhar com alvos lá para a região de 15,05. Ok? Então você tem aí um stop de 7, olha o alvo até aqui para cima tem 14,72 e até o topo aí tem 25%. Tá? Então diário e o semanal fechou, claro, com uma barra de dúvida, né? No gráfico semanal essa barra de dúvida, olha um candle doji de dúvida, tá? Só que, imaginando, olha, esse movimento ainda a favor da primeira perna aqui, olha, onde ele quebra toda essa estrutura de baixa, de médio para longo prazo, arma uma estrutura de alta, né, fundos ascendentes, passa por uma correção complexa, entendendo isso como, deixa eu só ajustar aqui, como isso aqui, olha, ele deixa um fundo aqui, faz uma primeira perna de alta, corrige, apesar de ser uma correção complexa, entendendo isso aqui com uma possibilidade de formação de um fundo ascendente, olha, para tentar pelo menos voltar aqui para testar esse topo de novo, olha, tá? Para voltar aqui esse topo de novo, e aí, claro, se ele rompe aqui, aí abre alvo mais longo aqui, mas aí não vem ao caso agora, tá? Tá longe ainda. Primeiro é se preocupar com essa operação de curto prazo, mas eu acho interessante Blau 3. Suzano, que eu já tinha comentado de venda com vocês até aqui embaixo, olha, quem lembra aí que a venda foi comentada, deixa eu colocar as médias, que foi alinhado com as médias. O trade de média, esse aqui, né? Deixa eu passar aqui. A vendinha foi aqui em cima, né? Olha. Opa, opa. Ó, a venda foi aqui, né? Que eu comentei de venda aqui para trazer até essa zona de suporte do canal de alta lá de médio prazo. Tá? E aí depois ele deu outra vendinha aqui que também comentei com vocês, trade de correção. Ó. Então deu duas oportunidades aqui em cima. Foi um trade aí que chegou a dar 6%, né? Tinha um risco de 3,85, então basicamente 2 para 1. E agora de novo, mais um trade de correção, olha. Isso aqui ignore, ele já acionou o pivô de baixa, voltou para fazer o pullback, né? Olha, ele perdeu esse fundo, já acionou o pivô de baixa. Perde o pivô de baixa, perde zona de suporte do canal de alta, de médio prazo, e volta a corrigir uma, duas, três barras na média móvel de 9 a 20 próxima, não tão distante, já se aproxima. Perdeu a mínima aqui, eu tenho uma venda. Pode esperar perder o fundo, se quiser operar o pivô aqui fundo, o stop fica aqui em cima dessa máxima. E o alvo aqui embaixo. Tá? Então você tem aí um stop de 3%, tá? O que é um stop relativamente, eu acho, já um stop caro, tá? Porque tem o valor nominal alto esse papel, então um lote padrão de Suzano, você vai pagar aí R$ 5.400, tá? R$ 5.400. O stop de 3%, 2,88, 3%, seria R$ 1,53 por ação, tá? E aí o alvo lá embaixo, de 5,96, 6%, né? 2 para 1, beleza? E tem espaço para buscar assim essa zona de suporte aqui, que é um suporte alinhado lá do gráfico semanal. Ó. Então tem tempo gráfico diário e semanal alinhados aqui, beleza? Isso que eu acho interessante, Suzano, aí para o curto prazo, uma vendinha. Cara, esse aqui tá bonito, pessoal. Eu já trouxe para vocês ele, acho que na semana passada ou semana retrasada, talvez. É o único, tá? Que tá interessante alinhado. Tempo gráfico semanal, rompimento de topo histórico, tá? Olha. Rompimento de topo histórico, e olhando o semanal, qual que é a leitura que a gente consegue ter? Que é um papel que ele passa bastante tempo congestionado e depois entrega um movimento muito direcional. Então, a gente pode passar aqui, olha, movimento congestionado, depois entrega uma forte movimentação de alta. Movimento congestionado em forma de bandeira, olha lá como ele vem até as médias, pessoal. Muito distante da média. Eu vou começar a operar aqui em cima? Não. Aqui em cima, com o semanal esticado desse jeito, eu posso procurar por vendas no tempo gráfico diário, nos 60 minutos, e trabalhar com movimentos mais curtos num tempo gráfico menor, tentando buscar essa movimentação de baixa a favor da correção num tempo gráfico maior. Por isso eu gosto de fazer essa leitura da junção dos dois tempos gráficos, tá? Seja para operar a favor da tendência que eu quero,
né? Se o ativo está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, a operar a favor daquela movimentação, ou então na contratendência também em tempos gráficos menores, beleza? Mas perto da média ou então muito longe da média, buscando a distorção de preço. E aí depois ele entrega mais uma movimentação de alta, olha lá, corrige, média de novo, pancada para cima, mais uma correção complexa aqui, né? Olha, ele chega até a perder o fundo e aí monta essa congestão aqui, né? Ó. Essa congestão aqui. Se a gente olha o gráfico mensal, o que eu trouxe para vocês, olha, o gráfico mensal está pertinho da média móvel de 9, tá? Se ele romper esse topo histórico, eu acredito que tem espaço para andar. Tempo gráfico diário, o tempo diário também alinhado, olha, movimentação próximo das médias. Então acho bem interessante aqui, ó. Entrada no rompimento desse topo dos 17,27. Quem quer comprar aqui embaixo também tem o tradezinho de correção, não está errado não. Rompeu a máxima compra, eu só não colocaria o stop na mínima. Aqui para dar um pouco mais de espaço, eu colocaria aqui, olha, o stop. Tá? Agora, se você espera o pivô lá em cima, rompeu o pivô, você pega uma compra e o stop fica no fundo deixado aqui nessas regiões. Tá? Supor que ele não perca a mínima aqui, ó, não perde esses fundos aqui dos 16,96 e vem para fazer o pivô. Aí sim, a sua entrada é aqui e o stopzinho aqui embaixo seria um stop de 1,87. Por isso que eu colocaria um pouco mais para baixo. Tá? Eu colocaria ali, olha, na região dos 16,71, que daria um stop de 3,26, um stop ok, 0,55 centavos aí por ação, tá? Acho bastante interessante aí o papel, e aí você pode projetar esse movimento aqui mais curto, olha, para cima até então. Ele só vai ser confirmado, claro, depois que ele armar o pivô, mas tem alvo, eita. Lá para os 18,03, do pivô até lá em cima, olha, dá 4,38. Então acho bastante interessante porte 3, tá? Falta entrar volume, né? Vamos ver o volume ali, ó. O volume ainda tá meio fraco. Vamos ver quanto é que fechou aqui. Em média é 10 milhões, ó, tá ok. O papel que me chama atenção, sim, tá? Principalmente pelo gráfico mensal, pessoal. Mensal aí bastante atrativo, tá? Lojas Quero não tem nada para fazer agora, mas foi um papel que eu trouxe para vocês sábado passado, pessoal. Olha aí, foi um dos papéis que mais subiu, inclusive um dos destaques da semana. A gente comentou de compra aqui embaixo, né? Olha, o papel chegou a subir 25%. Comentado aí no vídeo de semana passada, um estudo alinhado de novo com o tempo gráfico semanal, refinando a entrada no tempo gráfico diário. Eu já tinha comentado desse papel ainda antes com vocês, né? Eu tinha comentado aqui do semanal também, olha. 2,28, stop lá embaixo. Não lembro se foi. Acho que foi isso mesmo. E depois, semana passada aqui de novo, ó, nesse pivôzinho, né? Que seria lá pelo gráfico diário, a entradinha aqui, ó, no rompimento dessa congestão aqui embaixo. O papel acabou dando uma pancada em linha reta, né? Mas quem já fez pelo menos parcial, ou colocou no bolso, porque também não estaria errado, tá, pessoal? Sobe aí 25% na semana, eu coloco no bolso, beleza? Coloco no bolso. E ainda tem mais alvo para cima, só não vejo mais nada para fazer. Outra que, inclusive, a gente montou o estudo que está rolando é CPLE 6. Foi lá embaixo o estudo, né? Olha. Foi na entradinha do gráfico diário, tá com 5,75. Aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, nessa primeira tentativa ainda, a gente segurou nessa correção, ele deu mais uma puxada, né? Até comentei com vocês aqui de novo, olha, que deu a segunda entrada, 4,20, tá lá em cima de novo. Só que o gráfico semanal está esticado, tá, pessoal? Em cima de um pico de resistência, olha. Em cima de um pico de resistência forte. Zona de oferta. Já sentiram dificuldade, né? Olha, os pavis aqui. Se passasse um pouquinho, viesse corrigir um pouquinho mais para baixo, acho que ficaria mais interessante. Tá? Olha, a entrada que inclusive eu comentei com vocês foi pelo gráfico semanal, olha. De novo, contexto alinhado com correção na média do tempo gráfico semanal. Esse contexto é o que eu mais gosto. Gráfico semanal próximo às médias, operando a favor da tendência. Tá? Então, olha, distanciou da média, ponto de resistência, não vou querer comprar aqui em cima. Corrige uma, duas, na terceira ele deixa aqui o setup de correção na média, rompeu a máxima compra, stop na mínima. Então, a gente tem hora, né? Nós temos horas de montar posições e sair para validar compras ou vendas, e tem momentos que a gente vai precisar ficar de fora, vai precisar ter calma e entender que não dá para operar toda semana e não é sempre que vão aparecer oportunidades, tá? Então, às vezes você vai acabar tendo ali
algumas boas oportunidades e ainda assim não vai conseguir entrar em todas por conta do gerenciamento de risco. E tem momentos que você vai ter quase nenhuma operação para fazer, e é nesse momento que precisa tomar cuidado, que a gente acaba caindo na sabotagem de pensar que por ser operações de curto prazo é obrigatório ter operação todo dia, toda semana, um monte de oportunidade, e infelizmente não é assim que funciona. Na maioria das vezes, as operações não, mas as estratégias que dão certo são as estratégias que você acaba operando menos, pelo menos do meu ponto de vista, tá, pessoal? Do meu ponto de vista. Então, eu gostaria de ver um pouquinho mais de correção aqui em CPLE6. Agora sim, se lá no tempo gráfico diário ele vem para romper essa região e deixa de novo uma barra compradora aqui de ignição fechando lá acima, aí eu posso pensar em tomar uma posição. Mas eu preciso esperar esse contexto, tá? Aqui eu não compro e só de romper aqui em cima também não compro. Se deixar uma barra, uma ignição compradora aqui, aí eu mudo o meu contexto, tá? Mas eu gostaria de ver uma movimentaçãozinha um pouco mais para baixo, aqui nos 10,30, até dar mais uma escorregada aqui ainda para baixo, para depois tentar fazer um pivô. Mas de fato é um movimento e um ativo interessante, tá? O gráfico mensal já chama atenção, tá, pessoal? Por isso que eu estou comentando, mesmo o semanal estando um pouco esticado da média, se no tempo gráfico diário ele faz o pivô e confirma fechando acima com uma barra compradora, aí eu posso pensar em tomar posição. Só que eu já não vou tomar posição só de violação. Nesses casos eu vou esperar. Beleza? E aí, se for aquelas barras de 10, 15%, é óbvio que eu não vou entrar e também vou ter que esperar tentar pegar uma correção dentro da barra. Beleza? Mas é um papel que chama bastante atenção e é rompimento de topo histórico. Papel que tem alvo aí bastante para cima. Se a gente fosse projetar pelo gráfico mensal, olha, o movimento completo tem alvo muito longo, tá? O alvo lá em 12,92, tá? 12,92. Prefiro trabalhar com alvos mais curtos agora para o curto prazo, podendo ser o rompimento ou entre esse fundo e esse topo projetado para cima, 11,25, tá? Outro. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui não sei nem o que tá fazendo aqui. Mas então, pessoal, foram só esses ativos que eu achei, tá? Foram só esses ativos que eu de fato aí achei alguma coisinha assim interessante. O restante mais provavelmente dei alguns contextos durante a semana, tá? Um que eu montei estudo, olha, GMAT 3, mas foi também durante a semana, tradezinho de correção, olha. Aqui embaixo. Faz movimentação de alta, corrige uma, duas, três barras, já está próximo da 9. Rompeu a máxima aqui, compra, stopzinho na mínima, tá indo embora. Tá por enquanto 3,27, mas também não tem nada para fazer, tem que esperar corrigir. A maioria, tá? Elet 3 também precisa corrigir, olha. Tempo gráfico diário tá bem bonito, tem o trade de correção, olha, no rompimento da máxima, stopzinho na mínima poderia dar uma compra, só que eu não gosto porque o gráfico semanal eu entendo que ainda tem espaço para voltar um pouco mais para baixo, olha. Então eu gostaria de ver Elet 3, sigo acreditando numa região compradora que pode dar oportunidade, mais para baixo aqui, olha, na região dos R$ 39, tá? Então, Elet 3 na região dos 39, ficaria atento para tentar alguma coisa, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me lembre aqui. BBSE3 também, que eu tô carregando o estudo há um bom tempo, né? Já está com 15,5% de ganho, olha. Pegada aqui embaixo também, trade de correção alinhado a um pivô, olha lá. Movimentação de alta, corrige uma, duas, três, quatro, próximo da média móvel, rompimento dessa congestão ampla, entrada, stop na mínima, já está com 16%. Tá? Inclusive aqui eu preciso até fazer uma saída parcial que eu até esqueci, né? PSSA3 que eu comentei com vocês também. Essa aqui eu não armei o estudo, mas comentei com vocês, olha lá, no fundo. Inclusive eu mandei no grupo de estudo nosso aqui do YouTube, lá no Telegram, tá? Mandei estudo, né? Comentando. Olha lá. Canal de alta, zona de suporte, deu um baita puxadão aí, PSSA 3. Ok? Vamos ver aqui outra. Tem a JBSS, também chamou a atenção, mas apesar da forte alta, eu não vejo entrada aí, olha. Precisa esperar corrigir um pouco mais. Se armar o pivô aqui durante a semana e fechar aqui em cima, também quem quer tentar, olha, tem pivô. Entrada aqui, stop 38,73. Eu acho um stop caríssimo, tá? 8,75. Um stop de quase R$ 4 por ação. Esticado da 9 no semanal. Nesses aqui, infelizmente, eu prefiro
ficar de fora, tá? Agora, se ele rompe a máxima aqui, operar com a mão menor talvez seja uma possibilidade, stopzinho na mínima, barra ignorada, expectativa de movimentação para continuar movimento, tá? Bom, pessoal, então foi isso. Espero poder ter ajudado vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, fico sempre à disposição. E do mais, bom final de semana aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.